Bom, dessas afirmações todas, eu acho que posso dizer que estamos avançando, mas devagarzinho, né? Eu acho que o adversário, talvez o adversário, o Juca falou do retrospecto, mais convidativo que você possa ter no futebol atual, porque é um time que marca frouxo, joga numa saidinha, rapaz, a saidinha coreana, sul-coreana, desde o começo do jogo, é uma coisa bizarra para um adversário como o Brasil. Mas você consegue, se você conseguir separar um pouquinho a fragilidade do adversário, você enxerga um caminho. Talvez não da enquete o caminho certo ainda, mas você enxerga um caminho, que é um processo de formação de um time sem estar diretamente ligado a uma figura. E aí aparece o Neymar na enquete. Sim, eu acho que o Trajano tem razão. Está cada vez mais longe, cada vez mais improvável que o Neymar jogue pela seleção brasileira. Isso talvez seja uma boa notícia. O que eu vejo de caminho? Eu vejo, embora nas posições mais carentes ainda muitas dúvidas, as laterais, por exemplo, eu vejo um se jogar sem um centroavante daqueles típicos, porque o Brasil não tem um acima da média, e também sem um camisa 10 típico, porque o Brasil também não tem esse acima da média. Isso faz muito tempo, né? Desde a Copa passada, podemos ir até mais atrás. E o que eu vejo de caminho nesse time do Ancelotti além da dupla de volantes, hoje muito sólida, não hoje nesse jogo, nos jogos do Ancelotti, muito sólidas e complementares, Casemiro e Bruno Guimarães, que está jogando o futebol que ele joga lá no meu Newcastle, enfim, na seleção brasileira, não é a primeira partida. Ele deu o passe desequilibrante quando o jogo estava 0-0, naquele passe que ele dá na Premier League algumas vezes. Mas aí o quarteto da frente, que já esteve nesse sistema, o Brasil na Copa do Mundo passada, né, quando o Tite coloca o Vinícius Júnior como titular, mas é um quarteto que tem uma mobilidade à la Ancelotti e nunca à la Tite. Isso me dá uma esperança. Né? Então o Vinícius, ele não está na ponta, ele está jogando meio como centroavante. O Rodrigo, da esquerda para o centro, voltou o Rodrigo hoje, na posição que ele se sente mais confortável. O Ancelotti, talvez a principal habilidade dele como técnico seja colocar os jogadores nas funções em que eles se sentem mais confortáveis. O Estevão de ter 1000 concorrentes, né? Na data FIFA passada, o Luiz Henrique foi muito bem, pode ter o Rafinha, o Antony está jogando bem, mas aí o quarto elemento, eu vou destacar porque é um quarto elemento que ele não talvez brilhe, mas ele viabiliza o quarteto, que é o Matheus Cunha. É verdade. O Matheus Cunha é um jogador que tem uma versatilidade e um nível competitivo muito interessante. Ele faz o time não se dividir em dois, né? Quando tem a convocação, a gente acha que Cunha é o centroavante. Não, ele não vai ser o centroavante. Né? Ele vai ser lá o terceiro homem de meio de campo. E ele está fazendo isso melhor que o Paquetá está fazendo. E ele tem uma. Ele consegue recompor próximo aos dois volantes e chegar na frente para concluir e alimentar o trio de ataque. Acho uma grande sacada do Ancelotti isso. Não que ele, Matheus Cunha, nunca tenha feito isso. Ele fazia lá desde o Wolverhampton, agora ele está no Manchester United. Mas essa talvez seja a assinatura nessa seleção, nesse trabalho, nesse início de trabalho. Um jogador que, pela sua versatilidade, viabilize um pouco o sistema que ele gosta de atuar. Mas é aquilo, termos de adversário, teste, esse jogo pouco serviu, as eliminatórias um pouquinho em algumas circunstâncias, e a gente vai ver se isso vai ter um efeito prático mesmo na Copa do Mundo. Né? E acho que até lá tem aí uma ou outra experiência, um ou outro amistoso. Acredito que o Japão deu um pouquinho mais de dificuldade, mas eu vejo um caminho, não digo que seja certo, mas um caminho nesse início de trabalho.
Ô Mauro, para você, o que dá para tirar deste caminho, né? Você ressaltou na sua manchete que ainda assim existe bobo no futebol, sim. Mas dá para tirar algo de positivo dá para a gente tirar? Será que o Ancelotti já mostrou ter uma base para a formação desse time ou desse elenco que vai à Copa? Eu acredito, Luísa, que pela característica dos jogadores, ele vai montar um time rápido, um time que nem sempre vai ser um time de mais posse de bola, especialmente contra os adversários tecnicamente mais fortes, aqueles que gostam de ter a bola. Brasil e Argentina, Espanha e Brasil, a tendência é o Brasil ter baixa posse de bola em relação àquilo que as pessoas imaginam, né, quando é a seleção brasileira em campo, como era o seu último Real Madrid de sucesso, que foi campeão europeu, na temporada retrasada, a penúltima dele no clube espanhol. O entrosamento Vinícius e antes da chegada do Mbappé, o entrosamento Vinícius, Rodrigo, muitas vezes foi importante para o Real Madrid, Rodrigo sendo titular, Rodrigo saindo do banco. O Vinícius, como falou o Arnaldo, nem sempre tinha uma posição fixa, não ficava preso na ponta. Nos tempos do Tite, o Vinícius ficava preso na ponta, né? E com o Ancelotti no Real Madrid não tinha essas amarras. Eu acredito que ele vai explorar isso, ele conhece bem esse jogador. Qualidades não são geniais, todos eles, mas são bons jogadores, todos bons jogadores. Então ele pode montar um meio-campo forte, com pegada, com marcação, que vai recuperar a bola e vai saber acionar esses caras. E agora, o time sul-coreano me decepcionou muito, porque eu esperava um teste um pouquinho melhor. E foi muito fácil, foi muito fácil. O Chile, horroroso Chile nas eliminatórias sul-americanas, ofereceu mais resistência do que o Brasil do Maracanã. Mais organizado defensivamente, resistindo por mais tempo. Muito fraco o time, coletivamente, ingênuo, na linha do que o Arnaldo falou, time ingênuo. O primeiro gol, o Vinícius carrega a bola lá, ele pega a bola lá perto da área do Brasil, ele atravessa o campo com a bola dominada, vai levando, ninguém o aborda. E aí eles montam uma linha de 6, que depois se organiza, é a força de expressão, com uma linha de 5, e eles vão se enfurnando na área. Vão dando ré, digamos assim. Vão recuando, e o Vinícius vai avançando. Depois, com muita facilidade, o passe é feito para o Esteva, que entra e faz o gol. O terceiro gol do Esteva, a ingenuidade do sul-coreano, perdendo a bola para ele ali. É óbvio que ele ia perder a bola para o Esteva ali. Ele estava na frente de quem ali? Pô, de um jogador perigosíssimo. Ele vai, se atrapalha com a bola, o Esteva toma, faz o gol. Então, assim, os gols foram feitos com muita facilidade, acho que muito em função também de uma ingenuidade muito grande do time sul-coreano. O gol do Vinícius do final, todo mundo no campo de ataque, jogador sem poder de recuperação, foi apostar a corrida, claro que ele ia perder. O Vinícius ainda se atrapalhou um pouco, voltou, dominou a bola e fez o gol. Então, o adversário, acho que ele não testou o Brasil como eu, pelo menos, esperava que testasse, porque essa coisa de jogar contra outras escolas, né? Mas a escola asiática, no caso aí o time sul-coreano, muito fraco, muito ingênuo, talvez treinado por um outro técnico, esses mesmos jogadores conseguissem fazer algo melhor no enfrentamento com o Brasil. Mas da maneira que se propuseram a jogar, um time muito ingênuo, muito fraco, acho que isso foi o ponto negativo. O Brasil não foi exigido nesse jogo, mas foi bom para que os jogadores mostrassem qualidade e aquela coisa, como o resultadismo é muito importante no futebol, ainda mais aqui no Brasil, vão parar de repente, reclamar tanto, muita gente vai começar a ter uma esperança. E eu acho que essa esperança ela é pertinente não pela Coreia do Sul, mas pela qualidade dos jogadores brasileiros. A geração não é ruim. Essa história, a geração é ruim, ela não é ruim. Talvez não tenha ótimos jogadores em alguns setores. Laterais, por exemplo, grandes laterais, como no passado. Não tem. Mas é possível sim montar uma equipe boa, competitiva, sem tantos jogadores geniais. O Brasil já foi campeão do mundo com alguns atletas no time titular que não eram fantásticos e outras seleções também já conseguiram o título mundial da mesma maneira. Então eu acho que ele consegue até lá, até a Copa, eu acho que ele vai conseguir montar um time que vai brigar, vai competir. O Brasil, imagino que ele vai competir lá nos Estados Unidos, México e Canadá. Dá uma esperança, né? Falta pouco tempo aí para a Copa, são 5 jogos até lá que a seleção brasileira vai ter, né? Mas acho que dá essa esperança. Ô, Juca, sabe do que eu esqueci? Da meta de likes. Mas você esqueceu também de avisar o Danilo. Cadê o Danilo? Pois é, e eu tenho, aliás, um aviso para o Danilo, porque chegamos na audiência brutal, hein? Exatamente, era isso. Atingimos a audiência brutal agora. Era isso que eu ia te alertar. Muito obrigada a todos vocês, minha gente. Danilo Lavieri, muita gente perguntando aqui no chat, inclusive, está viajando a trabalho pelo UOL. Segunda-feira ele está de volta, tá, galera? Então fique É trabalho avisados. mesmo ou é uma... É aquela coisa assim, híbrida. Híbrida, meio flex. Híbrida é bom, né? Híbrida meio gasolina, meio não sei o quê. Tá. Trabalha um pouquinho, um shopping, quando der, tá por aí. muito bem. Okay. Por aí. Olha aqui, como é um programa excepcional, uma sexta-feira que não é exatamente empolgante, porque todos estamos, aliás, é o que está batendo na enquete,
as pessoas querem mesmo o Campeonato Brasileiro, não querem data FIFA, eu vou ser modesto. E o programa vai ser mais curto, não é isso? A gente vai até o quê? 11h15? Até 1h da tarde, me falaram. Não, parece que não. 11h15, por aí, Juca. Temos mais então, 1 hora. Olha, vamos 6.000 likes. 6.000 likes. Muito bem, minha gente. Dá para chegar, Que é hein? metade que nós tivemos Na no último última programa. semana, exatamente. Perfeito. Estou sendo modesto. Ó, agora estamos com 2.700. Vai chegar. Vamos chegar. Vai passar. Então vamos fazer uma força-tarefa aí, minha gente? Que a gente... Tem cá entre nós, seleção não comove ninguém para uma goleada dessa. O cara acha Já legal. estamos todos animados aqui com a seleção. Não, eu quero dizer o seguinte, 5-0, jogou bem, é legal. Mas não é uma coisa que você... Se o jogo fosse contra um adversário mais forte e um jogo duro... Contra a Holanda de Memphis, por exemplo. Seria um negócio que despertaria mais interesse. Aí foi gostoso ver o jogo. Não. O horário atrapalhou, 8 da manhã também sem acordar para ver jogo. Mas foi olhar o Rodrigo ali, tá, a seleção, o adversário, como o Mauro falou, ainda tem bobo no futebol, mas não é um assunto de um interesse maior. Você vai dar o resultado, o Juca já se antecipou, as pessoas estão com saudades do Brasileirão, apesar que nós tivemos jogos perdidos no Jogos meio. Jogos atrasados, né, nesse meio de semana. E já com problemas de arbitragem e de VAR. De Inacreditável. O VAR deu um vareio de bola no Fluminense. É verdade, é verdade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre polêmicas de arbitragem, minha gente, porque esse assunto ainda não morreu, continua perpetuando por aí. Mas voltando à seleção brasileira, tem algo para a gente se animar também, né, Trajano? A gente não precisa falar... Não, sim. E aí é que eu queria te perguntar, né? A gente ficou muito carente de criação. A gente olhava para a seleção brasileira nesse passado recente, já a seleção não consegue criar. Isso agora está melhorando, né? A gente vê um setor ofensivo que se movimenta bastante, esses 4 jogadores de frente aí que têm se movimentado e tem mais gente para entrar. Rafinha, por exemplo, não estava hoje, né? Não foi convocado dessa vez. Quem é que sai para o Rafinha entrar? Rafinha garantido nesse meio? Porque hoje a gente teve, né? Rodrigo, Estevão, Vinícius Júnior e o Matheus Cunha, que, como bem falou o Arnaldo, se não é a estrela, se não é brilhante, ele é muito útil para o time e ele viabiliza esse quarteto. E aí? Justamente por isso, por essa observação do Arnaldo, que exaltou o Matheus Cunha, que é um jogador muito importante, apesar de ser o menos badalado de todos, não joga no Real Madrid, né? Não é Rodrigo, não é o Vini Júnior, não é o Estevão, que está num momento muito encantado. Mas não sei. Aí coloca a presença que eu coloquei com você na enquete. Se está difícil o lugar para o Rafinha, você imagina para o Neymar. Não é? Se está difícil para o Rafinha, que vem jogando e bem, você imagina para o Neymar, que não está jogando e está sempre com dodó e não sei o quê, e quando entra não joga, não é aquele Neymar dos velhos tempos. Eu não sei. O que me agradou muito, eu acho que essa observação do Arnaldo em relação ao Matheus Cunha foi muito interessante, porque o Brasil jogou com 2 volantes e 4 atacantes. Mas desses 4 atacantes, o Matheus Cunha que compõe ali o meio de campo. Ele consegue ser meio de campo e consegue ser atacante. É uma situação... Foi o Rodrigo. Porque o Rodrigo estava meio escanteado, né, no Real Madrid, na seleção, e ele se movimentou muito bem. Eu acho que a virtude desse jogo, apesar da fragilidade dos coreanos, foi a possibilidade deles se movimentarem muito. O Vini Júnior entrando no meio, o Rodrigo da direita para a esquerda. O único que ficou mais preso um pouco foi o Estevão, né? Pelo lado direito. Pelo lado direito. O Vini, às vezes, pela esquerda também. O que ficou mais preso fez 2 gols, veja você. É isso. Mas foi legal, estava vendo o jogo aqui, chegamos cedo, com pão de queijo, tudo que tinha direito. E é legal agora, a fragilidade essa coisa de testar os adversários asiáticos. Se o Japão for essa galinha morta também, porque o Japão foi primeiro né? O Japão foi a melhor campanha das ganhou da Coreia, inclusive. A Coreia foi a asiáticas. terceira colocada. Se voltar também for uma outra goleada, nós vamos dizer o seguinte: valeu muito esse teste? Os testes valeram tanto assim? Se você pegou outra galinha morta? De certa forma, sim. De certa forma, não. Temos que ver os próximos adversários, né? O Brasil agora vai pegar 2 seleções africanas, daqui a pouco a gente dá essa agenda, e está buscando aí seleções mais fortes, né, da primeira prateleira da Europa, justamente para ter esses